Então, sejam bem-vindas, né? Mais uma vez, bom dia para todas, para aquelas que eu não falei bom dia. Nós somos da Primeira Igreja Batista de Santo André, essa é a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, classe de mulheres. Eu vou começar aqui, vou iniciar com o compartilhamento da nossa aula de hoje, aula número 4, da disciplina Gerando o Caráter Cristão. Conceitos apostólicos de uma mulher de Deus. Semana passada, né, só recordando um pouquinho, nós vimos o papel da mulher cristã, da mulher de Deus no lar, sob a perspectiva do apóstolo Paulo, na carta de Colossenses. E a gente falou um pouquinho a respeito da mulher romana, de como era essa influência dessa mulher na sociedade que ela vivia, na época que ela vivia, e nós trouxemos um pouquinho do que ela vivia para a nossa época, em contraste também com a mulher judia, que era o foco, né, o povo, né, fazer parte do povo que era foco da mensagem da carta de 1 Pedro, que foi a que nós vimos anterior no papel da mulher no lar, anteriormente à carta de Colossenses, que é a perspectiva de Pedro. E hoje a gente vai ver... Só um instantinho aqui que não mudou, né? Agora sim. E hoje nós vamos ver, na aula 4, a mulher de Deus e seu papel na igreja. Só que para a gente poder falar sobre a mulher de Deus e seu papel dentro da igreja, a gente precisa primeiro entender qual era a perspectiva tanto de Pedro quanto de Paulo sobre a igreja de Cristo e sobre os seus membros. E também fazer a pergunta se esse papel que nós estamos querendo falar hoje, esse papel da mulher de Deus, se é aquele que é de executar tarefas, não é? Que são funções eclesiásticas através do uso dos dons do Espírito, que Deus distribui tanto para homens quanto para mulheres, da maneira que Ele entende que seja melhor, como está ali descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ou se é realizar uma missão. Então, a gente vai ficar aí com essa questão na nossa mente, e a nossa aula hoje ela é muito panorâmica, tá bom? Então, a gente não vai ter tempo de entrar dentro da questão dos dons, a gente não vai ter tempo de entrar na questão das questões de autoridade dentro da igreja. Paulo vai falar muito a respeito disso. Nós não temos tempo, e, infelizmente, a gente precisaria aí de um tempo de aula, com um tempo maior de aulas, né? um número maior de aulas para a gente falar com mais propriedade a respeito dessas questões. Então, a nossa aula é bem panorâmica, e para isso a gente vai ficar em 2 textos. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículos de 1 a 10, e também Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 a 17. Então, eu vou pedir para alguém, e alguém me avisa aí quem abriu em 1 Pedro 2, de 1 a 10, e também uma outra aluna que abra em Colossenses 3, e fique com Colossenses 3 aberto, versículo 12 a 17. Vocês só me dão uma licencinha que eu vou pegar a minha Bíblia aqui, que eu deixei aqui do lado. Quem abriu em 1 Pedro? Eu posso ler, irmã. Darlene? Isso. É que eu pergunto porque eu não vejo vocês depois que eu compartilho a tela. Não, eu sei, irmã, fica tranquila. 1 Pedro 2, de 1 a 10, certo? Certo. Pode ler então para a gente, Darlene. Ok. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom.
À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ótimo, olha que legal. Deixa eu só aqui. Berenice levantou a mão. Sim, eu levantei a mão porque assim tem gente no grupo falando que não está conseguindo entrar no link. Só tinha uma pessoa aqui já admiti. Já Qualquer coisa aí você... É que infelizmente a gente não tem como controlar a questão aqui. Quem entra na sala a gente admite, né? Se quiser pedindo para a pessoa e continuar tentando. Tá, joia, eu vou falar. Ó. Então vamos lá. Então vamos começar com a perspectiva de Pedro, nesse texto que a Darlene deu, 1 Pedro 2, de 1 a 10. Se a gente tivesse tempo de ler o capítulo 1 de 1 Pedro, a gente ia entender que Pedro está falando a respeito, né, de uma perseverança na fé, numa fé viva, numa esperança viva de salvação, e também está falando a respeito de viver, de se portar em santidade por causa dessa esperança, dessa salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Lembrando que Pedro está escrevendo para o povo judeu espalhado, né, pela Ásia, né, pela diáspora, espalhados. Então, é uma cultura vivendo dentro de outras culturas, são pessoas de origem judaica, mas também são pessoas de origem grega ou de origem romana, origem gentia, que também são convertidos ao cristianismo, mas que eles estão vivendo sob uma determinada perseguição, então uma perspectiva de sofrimento. E Pedro, quando ele termina o capítulo 1, na verdade, né, a pessoa que compilou a primeira carta de Pedro em capítulos e versículos, dá essa parada no capítulo 1 e inicia o capítulo 2 com essa palavrinha bem importante, né? Portanto. Essa palavra, portanto, indica uma necessidade de uma ruptura com as práticas pecaminosas do passado, desses crentes convertidos ao cristianismo, desses judeus convertidos para o cristianismo, de uma vida de pecado. E Pedro, ele já começa listando logo de cara 5 pecados, que é para que a gente se livre deles: maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Maldade aí é um termo bem genérico ali no original, significa, né, dando a entender que é todo tipo de maldade. Engano, em algumas versões, talvez você possa estar lendo aí como dolo, que é aquela intenção de prejudicar alguém. Hipocrisia, que é uma vida falsa, uma vida de falsidade, também remetendo à origem da palavra lá no grego, né,
que é aquela questão dos atores que vestiam máscaras, né, os hipócritas. Então, eles vestiam máscara, então uma vida de hipocrisia era daquela pessoa que vivia debaixo de um objetivo de mostrar para as outras pessoas aquilo que ela não era, e geralmente voltado para uma questão de maldade, uma questão de fazer com que as outras pessoas não vissem aquilo de ruim que elas realmente eram. A inveja, que é uma ingratidão profunda no coração daquela pessoa que não está satisfeita com aquilo que tem e por isso inveja, quer ter aquilo que o outro tem. Então, a pessoa invejosa é aquela que tem um profundo descontentamento com a vida e com as coisas que Deus traz para a sua vida. E maledicência, a gente não precisa falar muito, né? É aquela questão de falar mal de uma outra pessoa, de causar dano à sua imagem, principalmente quando essa pessoa não está presente, né? Então, é aquela coisa de se juntar com outras pessoas para falar mal de alguém que não está presente. E Paulo, quando ele usa essa palavra, que na Almeida está despojando-se, né? E na NVI está como livrar-se, né? É deixar de lado. E esse deixar de lado é no sentido de trocar de roupa, tirar a roupa que está contaminada, não é? E se livrar dela. Não é simplesmente evitar a maldade, evitar o engano, ou, de repente, lutar contra esses pecados. Não. Aí o sentido é bem literal, é deixar de lado, é abandonar, é simplesmente deixar longe e não lembrar que existe mais. É desprezar, despojar, livrar-se, fazer de tudo para não mais voltar para uma vida pecaminosa com a prática desses pecados. Então, lembrando, né, que essas palavras, elas são bem genéricas, né? Maldade é bem genérico, engano é bem genérico, porque Pedro, ele quer exatamente dar esse sentido para a gente. É tudo que engloba essas palavras, todo tipo de ação pecaminosa que está dentro desses 5 pecados aí listados. E quando ele vai falar da igreja, e vai falar também das pessoas que compõem a igreja, Pedro ele vai usar 2 metáforas bastante interessantes. Mas ele vai usar essas metáforas para descrever uma função. Então, a primeira pessoa para quem ele vai usar uma metáfora para descrever essa pessoa é Cristo. E interessante, né, quando a gente lê a partir do versículo 4, que ele diz assim, que à medida que a gente se aproxima dele quem? Cristo. E Cristo como? A pedra viva. Então, ele já começa a mostrar para a gente que a igreja de Cristo vai ser comparada com um edifício, de um edifício bastante especial para o povo judeu. Então, ele diz que Cristo é a pedra viva que, logo de cara, quando ela chegou, ela foi rejeitada. Então, o que significa, né, ser rejeitada, a pedra rejeitada? Naquela cultura, a cultura da antiguidade, quando ia se construir um edifício, as pedras elas iam chegando até as mãos dos construtores. E esses construtores, eles iam examinando essas pedras. Então, eles não usavam qualquer pedra. O que eles faziam? Eles examinavam a pedra e verificavam se essa pedra ela era compatível com o tipo de construção que ia ser edificada. Então, eles aceitavam algumas e rejeitavam outras. Tudo para que aquele edifício, aquela construção, ela fosse levantada de uma forma firme, sustentável, com um alicerce, né, bem firme. Então, essas pedras, elas tinham que ser muito bem escolhidas. Não era qualquer pedra que ia chegando.
Hoje em dia a gente tem o padrão do tijolo, né? O tijolo já chega todos eles iguaizinhos, né? No mesmo formato. Naquela época não, naquela época as pedras iam chegando conforme elas iam sendo cortadas. É lógico que existia uma determinada medida, um determinado padrão, mas diferente do nosso hoje. Então, às vezes elas chegavam com um ângulo diferente, com um formato um pouco diferente, menor ou maior, e por isso ela era rejeitada. E Pedro, ele já está dizendo logo de cara que Cristo, a pedra viva, ela foi rejeitada pelos construtores de um prédio, de um edifício bastante especial. Mas, por outro lado, esses construtores são tolos, foram tolos em rejeitar essa pedra, porque essa pedra, ela foi eleita e ela é preciosa para Deus Pai, porque ela vem com um objetivo muito significativo, muito importante, que é o que a Darlene leu para nós, né? Que ali a partir do versículo 6, que diz que é dito na Escritura. Então, Pedro, ele está chamando o profeta lá do Antigo Testamento, não é? Para dizer para nós que essa pedra, ela foi eleita pelo próprio Deus e ela é preciosa pelo próprio Deus porque ela foi escolhida para que aquele que aceita essa pedra não seja envergonhado. E aquele que não aceita, que rejeita, esse sim vai se tornar o quê? Pedra de tropeço, pedra de perdição, né? Não vai ser encontrado mais nele como parte desse organismo, desse prédio vivo, desse organismo vivo que está sendo construído. Então, Cristo, ele é a pedra viva, rejeitada pelos construtores. Então, esses construtores aí é a nação de Israel, não é? São os seus, é a sua casa, as suas ovelhas, que deveriam ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, o Messias tão esperado por esse povo, mas que ele é rejeitado. Mas, não é? Essa pedra, ela é eleita e preciosa pelo próprio Deus, porque ela vem com uma missão muito importante, que é formar um povo de Deus para a adoração a Deus, para ser salvo e para que esse povo glorifique a Deus através dessa construção que é a igreja. E a igreja também, Pedro, ele vai, da mesma forma que ele vai usar a metáfora de pedra, de ser uma pedra que constrói um edifício, ele vai usar para a igreja também, e vai dizer que a igreja é formada por pedras vivas, né? E um sacerdócio santo. Então, a gente entende que esse edifício que Pedro está dizendo que está sendo construído através da pedra angular, que é Cristo Jesus, que é aquela inicial, que a partir dela todas as outras vão sendo colocadas para que o edifício cresça, ou seja, né, Pedro é o fundamento, né, é o princípio, é o alicerce, a pedra que fundamenta todo o edifício. E esse edifício é o templo do Espírito Santo. Então, ele já está fazendo menção, né, e está fazendo os seus ouvintes se lembrarem que agora eles não têm mais um templo de pedra, agora eles são o próprio templo de Deus, né? O próprio Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta. Então, é muito importante a gente sempre ter isso na nossa mente, que nós não dependemos mais de um templo de pedra, né? Um templo físico, mas nós somos esse templo. E é gostoso quando a gente entende que nós somos, especialmente falando como templo, o Santo dos Santos, onde Deus habita. Se a gente fosse fazer, né, uma recordação do santuário, do primeiro santuário, que era o tabernáculo, a questão toda deles ter sido revestido de ouro, e o Santo dos Santos, né, onde só o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, e lá dentro do Santo dos Santos
tinha o quê? A arca, né? A arca de Deus com os querubins, né? A tampa, o propiciatório, com os querubins guardando o propiciatório, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir sangue sobre aquele propiciatório, sobre os anjos ali, não é? Para fazer o quê? Mediação, para fazer ali, né, aquele culto a Deus, pedindo perdão dos pecados do povo durante todo aquele ano. E era aspergido o sangue do cordeiro ali, sem mácula, sem mancha. Era aspergido aquele sangue para perdão dos pecados do povo. E só uma pessoa fazia isso, que era o sumo sacerdote. E entrava apenas uma vez por ano. Então, é tão bom a gente agora, né, entender que nós, como igreja, nós não temos o sacerdócio da mediação do perdão dos pecados, mas nós temos agora... desculpa, que eu vou admitir uma pessoa aqui. Nós temos agora a exclusividade, nós temos a licença de poder entrar no Santo dos Santos diretamente, sem a presença, sem a necessidade de um mediador, porque Cristo agora é o nosso mediador. A pedra viva é a nossa mediadora, aquela que foi rejeitada, mas nós escolhemos essa pedra eleita e preciosa. Por isso, nós somos sacerdócio santo, pedras vivas, porque nós temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor Jesus, para o adorá-lo sem a necessidade de um mediador humano. Então, nós somos, como templo do Espírito Santo, nós somos também o próprio Santo dos Santos. É bem interessante quando a gente fala sobre isso, porque a gente não entende essa importância de ser templo do Espírito Santo. A gente fala muito em cuidado do nosso corpo, a gente fala muito em questão da santidade, tudo isso está certo. Está certo a gente falar sobre isso. Mas como é importante a gente entender que, como templo, nós somos o Santo dos Santos, onde habita a presença de Deus, como habitava lá no tabernáculo e mais tarde habitava também no templo construído pelo filho de Davi, Salomão, e depois pelas reconstruções pelos outros reis mais à frente, depois que o primeiro templo é destruído. Isso nos leva a entender que a perspectiva de Pedro mostra para nós que, como igreja, nós temos uma função com um propósito, com uma missão. E qual é esse propósito? Qual é essa missão? Que é proclamar as virtudes, como está na Almeida, ou as grandezas, como está na NVI, de Deus. Então, da mesma forma como o templo ali, né, mostrava a grandiosidade do Deus que habitava naquele templo, naquela época, nós hoje somos chamados como templo de Deus, como pedras vivas que compõem um prédio, que é esse templo espiritual. Nós também temos, né, essa missão de proclamar as virtudes daquele que nos salvou, daquele que nos tirou das trevas e nos levou para o seu mundo de luz. E quais seriam essas grandezas? Se a gente for fazer um panorama de toda a Bíblia, de tudo aquilo que Deus se revela a respeito dele mesmo, a gente vai entender que essas grandezas são tanto as grandes obras de Deus que ele foi revelando e executando na história do seu povo, do povo escolhido a partir de Abraão, como também a obra transformadora e libertadora de Cristo no Novo Testamento, que é sua vida, sua morte e sua ressurreição, e também os próprios atributos de Deus revelados em toda a palavra, não só no Antigo Testamento, em relação à história e revelação de Deus
para o seu povo, como também durante todo o período escrito do Novo Testamento, que eles vão falar sobre todos os atributos de Deus. Eu coloquei só alguns aí, né? Que é poder, glória, sabedoria, santidade, mas a gente poderia também falar sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade de Deus, enfim, tantos os atributos, aqueles que são comunicáveis ao homem, quanto aqueles que não são comunicáveis aos homens. Então, quando nós, como templo do Espírito Santo, como mulheres cristãs, não é, que fazem parte de um templo vivo, como pedras vivas, a nossa função dentro da igreja, a nossa, que tem um propósito, que é uma missão, é proclamar essas virtudes de Deus, proclamar essas grandezas de Deus, através dos nossos dons, dos nossos talentos que nós recebemos do Espírito Santo, quando nós nos convertemos, quando nós nos colocamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, é essa a perspectiva de Pedro, em respeito àquilo que nós, como crentes, temos como um propósito dentro da igreja, de ser igreja, melhor falando, né? Não um propósito dentro da igreja, mas o propósito de ser igreja, a missão de ser igreja. E Pedro também vai apresentar que nós temos uma motivação para isso. E qual é essa motivação? Ele divide essa motivação em duas partes. Primeiro, porque nós somos um povo de sacerdotes, não é? Exclusivo, eleito e santificado pelo próprio Deus. É por isso que nós temos esse privilégio de entrar na presença de Deus. Aí vamos abrir lá em Hebreus 10. Deixa eu só marcar a 1 Pedro aqui, senão eu vou perder. Hebreus 10, de 19 a 25, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio sangue. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, né, pegando o texto de 1 Pedro 2:10 e esse texto de Hebreus 10, 19 a 25, a gente entende que agora nós somos realmente um povo exclusivo de Deus, eleito e santificado, chamados com o privilégio de entrar no Santo dos Santos, como templo do Espírito Santo, para executarmos boas obras e permanecer em comunhão com Cristo, para o fortalecimento desse edifício vivo, desse organismo vivo chamado Igreja de Cristo. E ele também vai dizer, Pedro, que nós temos essa motivação de cumprir com esse propósito de ser igreja e proclamar as virtudes de Deus, porque Deus nos alcançou com misericórdia. Antes não éramos povo, agora somos povo. E por que nós somos povo? Porque Deus nos alcançou com misericórdia. Isso significa que nós não merecíamos termos sido escolhidos, mas Deus escolheu não nos castigar com a morte eterna, que era aquilo que nós merecíamos por causa do nosso pecado, mas ao invés disso nos salvou
e nos tornou o seu povo, para anunciar a sua glória através da vida em comunidade, que é a Igreja de Cristo Jesus. Por favor, feche o seu áudio, se você tiver com o seu áudio aberto, tá bom? Então, a perspectiva de Pedro para a Igreja de Cristo é que a Igreja de Cristo é uma casa espiritual edificada em Cristo. Isso, para a mulher gentia, é algo muito importante, porque ela está recebendo uma importância de alguém que compõe algo. Ela é importante para a composição desse organismo vivo. Ela é importante para essa construção dessa casa espiritual. Então, ela entende que, por ela ter sido aceita, ela é elevada na sua dignidade, e por conta disso, ela tem o grande privilégio de ser parte de um povo de sacerdotes, antes só do status masculino, mas agora ela também pode entrar no Santos dos Santos com toda a liberdade e ser aceita, ter os seus sacrifícios, né, sacrifícios de adoração aceitos pelo Deus na própria presença de Deus. Isso é muito importante. Essa mulher dessa época, quando ela escuta isso, quando ela entende isso, isso é muito importante para que ela tenha a sua dignidade restaurada, para que ela entenda de fato qual é a importância dela, não só como pessoa, como mulher, mas também como filha de Deus, aceita e redimida pelo sangue de Cristo. Já a visão de de Paulo, a perspectiva de Paulo, a gente vai encontrar parte dessa perspectiva em Colossenses 3, 12 a 17. Por que eu estou dizendo parte? Porque Paulo, diferente de Pedro, vai falar muito a respeito de quem é a igreja, como a igreja foi criada, como é a comunhão da igreja, quais as funções que a igreja tem. Paulo vai falar muito a respeito disso, muito doutrinário a respeito disso. Então, a gente está vendo só um pedacinho da perspectiva de Paulo a respeito da igreja e dos crentes que compõem a igreja. Então, quem abriu em Colossenses 3, 12 a 17, pode ler para a gente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ótimo. Olha que interessante, né? Esse pedaço, essa porção da palavra de Deus que nós lemos agora,
ela começa da mesma forma que 1 Pedro 2, de 1 a 10 começa, né? Usando a palavrinha portanto. E por que ele usa essa palavra portanto? Porque o contexto anterior, Paulo está falando para uma igreja que está sofrendo uma heresia dizendo que Cristo não é suficiente para a salvação daquelas pessoas, que essas pessoas que estão envolvidas naquela igreja, estão envolvidas naquele momento da história, elas precisam buscar algo mais elevado que Cristo para poderem obter a sua salvação, para viver uma vida realmente de salvação. E Paulo está combatendo isso de forma muito pesada, já começa no capítulo 1 e 2, dizendo que Cristo é suficiente. E no capítulo 2, Paulo vai bater muito em cima do legalismo. E Paulo vai dizer que a gente precisa tirar a roupa do legalismo e vestir uma roupa, né, de santidade, de adoração, vestir uma roupa condizente com aquele novo homem que nasceu quando reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Então, Paulo, ele também vai usar no capítulo 2 e no começo do capítulo 3, a mesma linguagem do despojar, de tirar a roupa suja, contaminada pelo pecado. E no capítulo 3, nesse pedaço que nós lemos, ele vai falar mais particularmente de se revestir. Então, de colocar outra roupa no lugar daquela que estava contaminada. Colocar uma roupa limpa. Colocar uma roupa que mostra a realidade, a nova realidade daquela pessoa que foi transformada por Cristo. Isso é muito interessante, porque naquele contexto de Colossenses, aquelas pessoas, elas estavam salvas, eram convertidas pelo cristianismo, convertidas pelo Espírito Santo ao cristianismo, mas elas estavam querendo continuar usando a mesma roupa, não é? Elas queriam modificar a roupa contaminada. E não era essa o foco ali da salvação. O foco da salvação é exatamente aquilo que Pedro nos falou no texto que nós lemos, é se livrar da vida pecaminosa, não trazer nada para a nova vida do passado pecaminoso, mas começar de novo com uma nova roupa, vestindo uma nova roupa. Então, eu não sei se vocês vão se lembrar, quando nós falamos a respeito da heresia de Colossos, que havia a influência dos judaizantes, que queriam trazer do judaísmo para o cristianismo as festas, o calendário. E Paulo está falando, não, gente, deixa tudo isso de lado, isso é passado. Havia questões pecaminosas ligadas a esse legalismo todo. Deixa isso de lado e se revista do novo homem. E esse revestir, ele vai nos conduzir através de 5 virtudes listadas, né? Lá em Pedro a gente viu 5 questões pecaminosas, 5 pecados, e aqui a gente vê 5 virtudes listadas, que é a compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Lembra muito os frutos do Espírito de Gálatas, né? Quando a gente lê lá os frutos do Espírito. E a gente vê que a linguagem de Paulo, a mensagem de Paulo em relação à igreja e em relação aos que compõem a igreja, está muito interligado por toda a sua escritura. A gente vai encontrar sempre esses textos, né, que um vai completando o outro e vai trazendo para a gente esse conhecimento do que é a igreja e de quem são as pessoas que compõem a igreja e quais as atitudes que essas pessoas que compõem a igreja devem ter. E Paulo também vai usar metáforas, mas, na verdade, ele vai usar apenas uma metáfora, está aí no plural, porque eu não corrigi, me perdoe. E essa metáfora ele usa logo de cara, quando ele fala no versículo 12,
que nós somos o quê? Povo escolhido de Deus, santo e amado. A mesma linguagem de Pedro, ou seja, a mesma perspectiva de Pedro. Nós somos um corpo, não é? Que deriva, nós somos membros de um corpo, que é Cristo Jesus. Lá em 1 Pedro, a perspectiva era de um povo como um prédio, o templo, um edifício. E aqui a perspectiva de Paulo é um povo, mas mais orgânico, dizendo que é um corpo, que a igreja é membros de um corpo. E olha que legal, Paulo vai dizer que nesse corpo habita a palavra de Deus. E esse habita, né? O termo habitar ali, no grego, no original, tem o sentido de sentir-se em casa, aquele que se sente confortável, aquele que se sente dentro do seu ambiente, né? Então, quando a gente fala assim, eu vou na casa da Amanda, vai, que ela estava tão preocupada com a cozinha dela. Mas eu vou na casa da Amanda, eu me sinto como se eu estivesse na minha própria casa. Então, quando Paulo fala que nós somos membros de um corpo onde a palavra de Deus habita, é que o Espírito Santo de Deus, com toda a sua plenitude, ela se sente em casa, habitando em nós, não é? Por quê? Porque é um povo escolhido por Deus, santo, separado e amado por Deus. E isso, né, faz com que a gente entenda realmente a nossa união com Cristo, que Paulo está batendo tanto no legalismo, dizendo abandone o judaísmo, abandone essas questões todas e entenda a sua união com Cristo. A palavra de Deus habita dentro de vocês. Isso é muito importante para nós entendermos também essa questão de templo do Espírito. A palavra habita em nós, e quando a palavra habita em nós, significa que nós somos aqueles que têm a palavra de salvação para proclamar para o mundo. Então, a igreja, para Paulo, é um corpo que possui muitos membros, mas que é um corpo que tem uma função, que é fazer com que a palavra de Deus habite, para que o mundo veja, ouça, para que o mundo entenda o que é realmente a salvação em Cristo Jesus. Então, essa função, ela tem também um propósito, igual Pedro nos falou ali anteriormente, que é promover a harmonia entre esses membros desse corpo. Se, por um lado, né, 1 Coríntios 12 vai falar a respeito dos dons do Espírito Santo, de como o Espírito Santo distribui esses dons, nesse pedaço de Colossenses 3, 12 e 17, Paulo vai falar de pessoas que promovem a harmonia através de atitudes, e atitudes bastante específicas. Então, logo de cara, ele fala que nós devemos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, e através dessas atitudes, desenvolver uma outra, que é promover a paz, ensino e exortação no meio desse corpo, através desse propósito que a igreja quer habitar a palavra de Deus. Então, para nós que somos mulheres cristãs, quando a gente fala em função, o papel da mulher dentro da igreja, a gente tem que entender que a nossa função é sermos promotoras dessa harmonia do corpo de Cristo. Então, suportar, perdoar, amar, promover a paz faz parte dessa função de serva de Deus, de mulher de Deus dentro da igreja. E para isso nós temos uma motivação.
E essa motivação é fazer tudo em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi por causa dele que nós entramos para a igreja. Foi por causa dele que nós fomos escolhidos. Foi por causa do sacrifício dele na cruz que nós recebemos o privilégio de entrar no Santos dos Santos, de sermos eleitos como pedras vivas que fazem parte de um templo espiritual, de uma casa espiritual. É por causa dele que nós recebemos o privilégio de estar na presença de Deus, como salvas, remidas e reconciliadas com Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos lá ler de novo Hebreus. Até a água esqueci hoje. Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeadas por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, a nossa motivação de executar essa função que tem um propósito, que é uma missão, que é promover a harmonia entre os membros do corpo de Cristo, é saber e entender que a gente faz tudo em nome de Jesus. É para Ele e por Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, os crentes, na perspectiva de Paulo, eles são membros do corpo de Cristo e responsáveis pela harmonia deste corpo. Então, a função da mulher de Deus, da mulher cristã, dentro da igreja, voltando lá para a perspectiva de Pedro, não é? Primeiro, não é? Entender que ela faz parte desse sacerdócio santo, que ela é uma pedra viva, templo do Espírito Santo. Por conta disso, ela tem uma missão, que é proclamar essas virtudes através da sua vida, testemunhar essas grandezas de Deus, porque ela tem uma motivação, ela foi escolhida e eleita, não é, como um povo de sacerdote que alcançou a sua misericórdia. Então, a sua função é mostrar, proclamar, e também pela visão de Pedro, desculpa, cada vez que eu admito alguém aqui, eu perco tenho que voltar aqui. A perspectiva de Paulo, não é? É se revestir da nova identidade de Cristo para poder fazer o quê? Cumprir com a sua missão de promover a harmonia entre o corpo de Cristo. Então, são duas coisas bastante importantes. São duas funções bastante importantes. Mostrar a glória de Deus, revelar a glória de Deus, a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, promover a harmonia desse templo, que é o organismo vivo, que é a Igreja de Cristo Jesus. Então, voltando àquela pergunta que nós fizemos no início, eu pedi para deixar que você deixasse claro na sua mente, se o papel da mulher na igreja era executar uma tarefa ou realizar uma missão, a gente pode concluir que é os dois. Porque o papel da mulher de Deus, como membro revestido de Cristo, é colaborar para que o corpo de Cristo cresça, amadureça e se fortaleça para cumprir a missão dada por aquele que o salvou. E essa missão, que é proclamar a grandeza de seu Senhor, que é revelar ao mundo quem é o Senhor Jesus Cristo, que é revelar ao mundo a missão da igreja, que é reconciliar o homem com o seu Deus,
ela só pode ser realizada por pessoas que se despiram das práticas pecaminosas do passado, que são aquelas listadas em 1 Pedro, e que se revestiram da sua nova e gloriosa identidade em Cristo Jesus, membros de um corpo que foi eleito, que foi santificado pelo próprio Deus para pertencer a Jesus Cristo, que é a cabeça desse corpo, que é a autoridade sobre esse corpo. Então, cada mulher que se rende ao senhorio de Jesus Cristo se torna uma colaboradora e parceira da obra de redenção do seu Senhor aqui neste mundo. Então, eu e você, como mulheres cristãs, nós não somos apenas membros de uma religião. Nós não somos apenas aquelas pessoas que se reúnem para cantar alguns louvores, para fazer algumas orações. Não, nós temos uma missão. E essa missão, ela é feita através dessas funções. Primeiro, a função de ser uma pedra viva para revelar, não é? A glória desse templo que também é vivo, que é a Igreja de Cristo, fundamentada na pedra angular, que é o próprio Jesus Cristo, e também de buscar a harmonia dessas pedras vivas, que são todos os outros membros do corpo de Cristo, através dos dons que ela vai receber do Espírito Santo, que a gente poderia muito bem ver ali através de 1 Coríntios 12, através das funções eclesiásticas que nós recebemos para executar esses dons, dentro da igreja. Muitas vão ser chamadas para ensino, muitas vão ser chamadas para aconselhamento, muitas vão ser chamadas para o serviço, e assim, né, o dom de serviço engloba muitas coisas, né? Muitas mulheres, elas falam, gosto tanto de servir a Deus na cozinha, e é tão importante, né? E a gente precisa orar nesse sentido, porque é difícil encontrar mulheres. Hoje, eu vou falar isso como líder do Ministério de Mulheres. É difícil encontrar mulheres que queiram servir o Senhor nessas áreas de colaboração. É complicado, às vezes, porque a gente vê tantos dons, mas o dom de serviço parece que ele fica meio escondido, né? E a gente precisa ficar ali peneirando, cutucando, chamando. É complicado para a gente falar como líder, né? Que dá a impressão que a gente está reclamando, mas não é uma reclamação, é uma constatação nesse sentido. Outras vão receber o dom de administração, vão trabalhar em outras áreas da igreja, outras vão ser chamadas para evangelismo, outras vão ser chamadas para intercessão, não é? Com um dom tão bonito. Mas todas essas funções eclesiásticas, esses dons dados por Deus, eles têm que ser usados para que essa missão seja cumprida, de revelar a glória de Deus e também de trazer harmonia para o corpo de Cristo, porque os dons, eles são dados para que o corpo cresça, para que ele seja edificado, para que assim ele possa cumprir com a missão maior, com a missão que é prioritária, vamos dizer assim, que é levar a salvação para os não crentes, para que eles também venham a compor o corpo de Cristo e que essa nação aumente cada vez maior, essa nação sacerdócio real, povo eleito, nação santa, povo de exclusividade de Deus, seja cada vez maior, para que o reino de Deus cresça cada vez maior. Então, quando a gente olha para tudo isso e entende que tudo isso que nós fazemos na igreja não é para o nosso bem, mas é para a edificação do corpo. E isso nos faz o quê? Colaboradoras e parceiras de Deus na missão de redenção que Ele tem. Isso eleva por demais a nossa dignidade e a nossa importância diante de Deus e também diante dos homens.
E a gente constata mais uma vez que a questão homem e mulher não é uma questão de gênero, de status, de um ser mais importante que o outro. Pelo contrário, a gente volta ao princípio da criação, entendendo que tanto homem quanto mulher são dignos e importantes diante de Deus, porque ambos recebem o mesmo papel dentro da igreja. Nem o homem é mais importante dentro da igreja, nem a mulher é inferior na igreja. Os dois têm o mesmo papel, os dois executam as mesmas funções, os dois têm o chamado de executar a mesma missão dada pelo mesmo Espírito de Deus na sua conversão. Amém? Vamos lá. Agora é o nosso tempo de bate-papo. Certo, meninas? Alguma consideração? Perguntas? Eu só queria, posso falar, assim? Sim. Muito bem explicado, muito maravilhoso, com a leitura de Pedro, né, falando sobre construção, e aqui aí Paulo falando nós como igreja, como os dons, como participante mesmo desse corpo vivo, né? E no verso 15 de Colossenses, fala que seja a paz de Cristo o árbitro. Então, eu que achei muito bacana, interessante, porque para a gente viver em harmonia com as diferenças, porque a construção, no começo que você falou, Pedro, as pedras não são do mesmo tamanho, cada um tem sua particularidade, e aqui como corpo também é assim. Eu vejo que cada um é diferente, tanto socialmente, economicamente, né? Culturalmente, somos todas diferentes. E somos chamadas para essa construção, esse ser alguém, mostrar Cristo nessa construção, porque ele é a base da igreja. E como você falou sobre, nós somos rodeados de testemunho. Então, nós, como fazendo parte dessa construção, essa paz seja somente o árbitro. O árbitro, o que é? É quando você está fora da lei, assim, né? De um jogo, ele apita, né? Ou você fez alguma coisa que está errado no jogo. Então, é uma falta. Então, essa paz realmente que nós temos que buscar, quando a gente vê que está perdendo a paz, opa, acende uma luz, é o hábito, vamos tentar viver a harmonia, porque nós somos tão diferentes um do outro, e a gente realmente tem que suportar, esse suportar, eu entendo que é carregar, né? Aquilo que o irmão, que você vê que está cambaleando, não é desse jeito, antes de vir a crítica, vamos suportar, quer dizer, vamos ajudar a carregar, fazer junto, e somos igreja. Então, eu vejo assim um grande desafio, uma palavra hoje pela manhã maravilhosa, sabe? Porque somos diferentes, pensamentos diferentes, jeito diferente, cultura diferente, e como habitar e construir e edificar e mostrar ainda para o mundo, mostrar para as pessoas que estão olhando para nós somos rodeados de pessoas, mostrar Cristo, que é a base. Eu acho que é um desafio para a igreja, naquela época, continua sendo hoje. É isso que eu coloco nessa posição hoje. Né? Mas é maravilhoso. Maravilhoso. Quando a gente vê que está perdendo a paz, opa, vamos parar, porque nós estamos fora, nós temos que voltar. Muito 10.
muito ideia, que isso realmente entra no nosso coração e nós vivemos isso que aprendemos hoje. Aí Cristo vai brilhar através da nossa vida. Amém? Amém. Que bom, né? A gente entender essa diversidade do corpo de Cristo, né? Como a Maria Helena falou, diferente dos tijolos que a gente constrói uma casa hoje, que são tudo iguaizinhos, né? Nós somos diferentes umas das outras, né? E até culturalmente, vivendo no mesmo país, mas mesmo vivendo no mesmo país, culturalmente nós somos diferentes, porque cada uma de nós tem uma tradição, né? Tem uma história de família, né? Tem as nossas tradições de povo, de raça, que a gente traz muitas vezes, como a Berenice falou na semana passada, né? Que o marido, né, o pastor Alberto, né, chamava ela de general, né? Por conta né, da rigidez dela. Então, a gente começa a entender que a beleza que Pedro está mostrando para a gente, desse templo, né, construído com pedras tão diferentes, mas a beleza dele é exatamente essa, né? Como que pedras tão diferentes podem se juntar e formar um edifício tão lindo. E Paulo vai completar essa perspectiva dizendo, né, da harmonia que essas pedras encontram, por elas serem tão diferentes, mas elas promovem a harmonia entre elas através da promoção da paz. E o próprio Senhor Jesus é o hábito dessa paz, como a Maria Helena também falou para a gente. Berenice, pode falar, você levantou a mão? Pensando, né? Essa questão das pedras diferentes, da construção. Na verdade, a gente só é construção estando juntos, né? Esse negócio de que o pessoal tem hoje de que eu sou igreja fora da igreja, os desengrejados, né? Que é o termo usado hoje. Fica bem complicado, porque a pessoa fala assim, mas eu creio em Deus, Deus está comigo, eu ouço o que Deus tem para falar para mim, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar na igreja, eu assisto o culto que eu quiser, a hora que eu quiser pela internet. Então, a pessoa não está sendo igreja, na verdade, né? Ela não está fazendo parte dessa construção. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como que fica isso? Não fica, né? Porque não existe igreja do eu sozinho. Não existe. E também não existe igreja online. Hoje em dia o pessoal está, não precisa mais, né, ir na igreja porque é tudo online, culto online, ceia online. Agora só falta fazer o batismo online, né? Tá o pastor desse lado aqui, né? E a pessoa que vai ser batizada do outro lado. Ela pega... Vou aproveitar aqui o negócio aqui. Aí, né? Asperge nele mesmo, está batizado, irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí o pastor até fica lá fazendo assim, né? E a pessoa assim, para dizer que está, né, fazendo... Só falta isso, né? Porque, na Mas verdade, não existe isso de igreja do eu sozinho. Então, a gente só é igreja nessa construção, né? A gente só é um dom do outro completando e se edificando e fazendo o mover da igreja de Cristo, né? Aí eu fiquei imaginando aqueles robozinhos cibernéticos, né? Que as partes ficam tudo flutuando assim, não se une, aí o bonequinho não anda. É complicado mesmo isso, né? Mas interessante, muito bom. A igreja, ela só é igreja na comunhão, na comunidade, no ajuntamento, não é? E quando a gente fala em função da mulher, do papel da mulher na igreja, principalmente na nossa cultura, hoje, nos nossos momentos contemporâneos, a gente sempre pensa em fazer alguma coisa, não é? Tipo assim, né? A mulher pode ser pastora, a mulher pode ensinar, a mulher é isso, a mulher é aquilo. E Pedro, tanto Pedro quanto Paulo, eles estão dizendo o seguinte: a função é a mesma para homem e mulher, é a execução do quê?
dessa construção do corpo vivo, como pedras vivas, esse ajuntamento, para mostrar a glória de Deus, as grandezas de Deus, que foi quem os reuniu como pedras vivas, e promover a harmonia, promover a paz entre essas pedras, para que esse organismo vivo, esse corpo, esse edifício, cresça de forma tão saudável que ele possa testemunhar de quem realmente Cristo é. Então, o papel primordial de todo homem e de toda mulher é obedecer à palavra de Deus, aquela que habita no corpo, como Paulo falou, né? Que é um corpo onde a palavra de Deus habita. E é muito importante, tanto essa fala da Berenice quanto a fala da Maria Helena, para entender a nossa diversidade, para que a gente fuja dos perigos que rondam a nossa sociedade hoje, que é essa sociedade individualista, essa sociedade onde não acredita mais em verdades absolutas, essa sociedade dividida em ideologias, tanto ideologias no sentido que exaltam o homem e diminuem a mulher, ou exaltam a mulher e diminuem o homem. E entendemos da mesma dignidade que nós temos e importância que nós temos diante de Deus, como gênero masculino e como gênero feminino, e como isso pode ser muito benéfico quando a gente trabalha em comunhão, em harmonia, em parceria, sendo, né, parceiras de Deus, companheiras de Deus nessa obra de redenção que Ele tem e que Ele vem executando, desde que Ele se revelou ao homem, através da vida de Cristo e também através de todos os seus atributos. Vocês estavam pensando em quê nessa aula, o papel da mulher na igreja? Vocês estavam pensando em funções eclesiásticas ou vocês estavam pensando em alguma outra questão? Eu confesso que eu estava pensando mais nas funções eclesiásticas mesmo, mas uma outra coisa que eu também, às vezes, me pergunto bastante sobre o papel da mulher na igreja é o nosso papel como membro, de fato. Porque às vezes eu acho que a gente foca muito nos cargos que uma pessoa pode ter na igreja, né? Só que assim, o cargo nem sempre é a coisa mais importante que nós temos para fazer. E muitos dons que a gente, inclusive, citou hoje na aula, eles podem ser exercidos sem que você tenha um cargo necessariamente. Por exemplo, eu não me recordo se esse dom foi citado também, mas muita gente comenta sobre o dom de socorros. E às vezes eu posso executar o dom de socorro simplesmente prestando atenção na minha comunidade, prestando atenção nos meus irmãos e entendendo quais deles estão com uma necessidade financeira, quais deles estão com uma necessidade de exortação ou de admoestação. Então, às vezes eu percebo também que a gente foca muito na função eclesiástica, né? Nessa coisa de ter um cargo definido. E eu gostei muito, inclusive, da aula de hoje, porque enfatizou bastante os dons. Sim. E eu preciso confessar para vocês que a gente tem essa tentação, né, de cair nessa questão de cargos, quando a gente fala da importância da mulher. Por quê? Porque hoje em dia a gente vê isso muito dentro da igreja. Vocês já repararam? Não estou dizendo dentro da nossa igreja, a primeira igreja Batista de Santo André, mas a gente vê isso muito na igreja evangélica, né? As mulheres se levantando, né, entre aspas, inclusive com autoridade que não foi dada a elas. E não estou dizendo aqui na questão do se pode ou se não pode. A gente, né, eu não queria dar muita ênfase nisso, mas, por exemplo, né, tem muitas mulheres aí sendo levantadas, né, entre aspas, como pastoras, bispas, com autoridade sobre a igreja. E a mulher não tem essa autoridade, biblicamente falando, a mulher ela não tem autoridade eclesiástica, autoridade de liderança. Ela pode sim ter recebido o dom, mas não como líder em questão de autoridade. Essa é dada ao homem,
O homem tem essa autoridade de líder, daquele que é o sacerdote como autoridade. Nós temos o sacerdócio, quando nós estamos falando de gênero feminino, que é esse sacerdócio universal, de poder, desculpa, de poder entrar no Santo dos Santos com liberdade, com toda a ousadia, e de podermos proclamar a palavra de Deus, podemos ensinar, mas a autoridade mesmo de governo, essa é dada ao homem. E não é por conta de conceito cultural, é por conta de princípio bíblico lá na criação. O homem como líder e a mulher como auxiliadora. Então, a mulher, ela pode sim receber o dom do pastoreio, vamos falar nessa questão. Ela pode receber o dom do pastoreio, que é cuidar das ovelhas, que é dar sustento às ovelhas, mas ela não tem a autoridade de governar as ovelhas. Então, quando a gente fala em papel da mulher na igreja, a gente logo pensa nessas questões de cargo, né? E vai pensar também nessas questões da mulher pode, a mulher não pode, a mulher é isso, a mulher é aquilo. A gente precisa primeiro, antes de mais nada, entender que o papel fundamental da mulher é esse ser parte de um corpo, de um organismo vivo, de um prédio vivo, que tem a missão de resplandecer, não é? De proclamar a virtude daquele que salvou essa mulher, que é Cristo Jesus, e de promover a harmonia desse corpo, desse prédio vivo. E quando esses objetivos, essas missões, são alcançadas, o que a mulher executa dentro da igreja em relação a cargos, a funções, isso só vai promover o crescimento da igreja, e não o crescimento da pessoa isoladamente. A gente vê muitas vezes as pessoas elas se projetando primeiro e depois Cristo vem atrás. Esse é o problema de colocar o cargo como o objetivo principal de ser ou de fazer dentro da igreja. É a projeção pessoal vir antes e Cristo vir depois. Ao contrário do que a gente vê na palavra, que diz que é importante que eu diminua, João Batista falando, para que ele, Cristo Jesus, cresça e apareça. Então, não tem nada demais a mulher executar cargos dentro da igreja, desde que ela siga os princípios da palavra de Deus e que ela tenha em mente que ela é parceira, colaboradora de Deus na sua missão de redimir o homem, de salvar o homem perdido, de fazer com que o reino de Deus avance e que esse reino cresça cada vez mais para a glória do próprio Senhor Jesus. Certo, queridas? Nancy. Oi. Desculpa, eu não sei, eu não entendo muito, eu não sei levantar a mãozinha, tá? Me perdoa. Eu estava lembrando aqui de Débora. Débora disse que ela era profetisa. Então, tem o profeta e a profetisa. Aí, no caso, pode? Vamos falar na questão do pode ou não pode, não em questão de cargo, tá? Vamos falar em questão daquilo que Deus nos chama para fazer. Essa questão de profeta, de profetisa, existia o profeta no Antigo Testamento como um cargo, ele era realmente uma função. Já no Novo Testamento não existe mais a função, mas existe o dom. E tanto Paulo quanto Pedro vai dizer que a mulher pode profetizar. Paulo, ali em Coríntios, fala que a mulher que ora ou que profetiza sem o véu, faz isso para a vergonha da sua cabeça, porque é como se ela estivesse fazendo se estivesse com a cabeça raspada. Então, ele tá usando isso por causa de um contexto cultural da sua época, que eram as prostitutas.
Então, as mulheres tinham que usar o véu para mostrar que elas não eram, né, mais prostitutas. Então, Paulo está dizendo declaradamente que a mulher pode profetizar. Por quê? Ele está sendo bem claro, né? Que ela não pode orar nem profetizar sem o véu. Isso significa que ela pode profetizar. E o que é profetizar no Novo Testamento? Através da questão dos dons. É proclamar a palavra de Deus, através do ensino, através da pregação da palavra de Deus. Então, Valdetina, a mulher pode sim ser profetisa hoje nesse sentido. Não no sentido do Antigo Testamento, que era aquele profeta que muitas vezes revelava uma vontade de Deus que ainda não havia sido concretizada, que era o sentido da revelação da palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela já está inteira revelada. Não tem mais o que revelar. Então, hoje, a profetisa, né? Se a gente fosse usar esse termo para a mulher de Deus, é aquela que ensina a palavra de Deus, que proclama a palavra de Deus, tá bom? Não com aquele aspecto do Antigo Testamento, da revelação daquilo que ainda não era conhecido, que o profeta tinha esse papel, de revelar Deus para aquele povo, de ser a boca de Deus para aquele povo em relação à revelação. Hoje em dia nós já temos tudo revelado. Tudo está revelado aqui, ó, na palavra de Deus. Então, eu como mulher, você como mulher, cada uma de nós aqui como mulher, pode profetizar desde que a gente esteja entendendo que é falar sobre o que já está revelado na palavra de Deus. Deu para entender, Valdetina? Sim, Nancy, obrigada. A gente podia fazer uma proposta da gente estudar os dons do Espírito Santo, né? No próximo semestre, no próximo bimestre. O que vocês acham da gente estudar os dons? Excelente, excelente. Eu vou propor isso. Aí a gente faz um bimestre de dons e depois faz outro bimestre sobre Jesus e as mulheres, baseado nas parábolas do Novo Testamento. Será que o ensino de Jesus, será que as mulheres influenciaram o ensino de Jesus? O que vocês acham? Com certeza. Né? Uau! Como? Elas que sustentavam o ministério de Jesus, a palavra fala, com dinheiro. Muito legal. Gente... Nancy, Oi, Darlene. Só uma coisa rapidinha. Em cima do que a irmã Valdetina falou e o que você explicou, agora, considerando o homem, atualmente, o irmão homem, ele pode falar sobre o futuro de uma pessoa? Não, também. Assim, o que a gente entende, primeiro, essa questão de falar do futuro. O que é falar do futuro? É, de repente, trazer uma profecia de que vai acontecer alguma coisa com alguém? Tipo assim, Deus me revelou que no ano que vem você vai ter um filho, porque a mulher é estéril. Vamos supor que seja alguma coisa assim? É, nesse sentido. Deus pode até usar alguém como membro de como portador de uma mensagem para alguém, tá? Às vezes Deus, ele dá uma palavra para aquela pessoa de encorajamento, né? Mas a gente precisa entender que profeta hoje em dia, como função, não existe mais, tá? Então, é complicado a gente falar nessa questão de profecia sem olhar o contexto dos dons, porque a gente, pelo tempo também que a gente tem, é deixar isso bem claro. Deus pode usar uma pessoa para trazer uma mensagem para uma outra, mas isso não é uma profecia, tá bom? Isso não é uma adivinhação, isso não é um dom, uma função, desculpa, da pessoa, de ser profeta nesse sentido. Ela simplesmente usou uma pessoa para mandar uma mensagem,
né? Uma Por mensagem exemplo, de ânimo, né? De de encorajamento. ânimo, de encorajamento, né? De você permanecer firme na fé. Mais fé. Isso, mas não como uma adivinhação. Eu, por exemplo, vou falar de algo, eu não sou profetisa não, tá, gente? Só um exemplo. Eu, durante uma reunião de oração, eu vi uma determinada irmã que tinha muitos problemas de engravidar, eu vi essa irmã com um neném no colo, eu vi no meu pensamento, não vi uma imagem, não foi uma visão, eu vi do nada, a gente estava lá orando, do nada eu vi essa irmã carregando o filho, e era o filho dela. E ela há muitos anos vinha tentando, não tinha nenhum problema, nem ela, nem o marido, mas de jeito nenhum vinha. E ela estava muito abatida por conta disso. E eu compartilhei isso com ela. Eu falei, irmã fulana, eu queria só que você permanecesse, mas eu sabia que não tinha nenhum problema, tá bom? Nenhum dos dois tinha um problema para engravidar. Eu falei, irmã, eu gostaria de dizer para você permanecer firme na vontade do Senhor Deus, porque eu creio que você pode ter o seu filho nas suas mãos um dia. Mas eu não falei para ela que eu a vi, entendeu? Eu falei, eu creio, porque eu vi isso durante o meu período de oração. E naquele dia a gente se fortaleceu, eu e ela, a gente orou juntas a respeito disso. Tá? Então, é uma questão assim, muitas vezes da gente entender o que é uma profecia, uma adivinhação, e como a gente vai falar isso para outra pessoa. Tem pessoas que hoje em dia tomam isso como uma função, como um status de profeta, coisa que não existe, tá? Então, é claro que Deus pode sim usar uma pessoa para levar uma mensagem para outra, mas tudo isso dentro da vontade de Deus e não como uma profissão, vamos dizer assim, de profeta, porque essa não existe mais. O que existe é o dom da profecia, que é exatamente ensinar, proclamar a palavra de Deus. O pastor, quando ele está pregando a palavra de Deus, ele está exercendo o dom da profecia, que é proclamar a revelação de Deus. Tá bom? Amém. Nancy, muito obrigada. Nancy, Oi. eu ia falar a mesma coisa que você. Eu, numa reunião, né, o pastor falou, olha, vamos orar pelos irmãos, né? E aí veio, assim, no meu coração, assim, Deus falando, vai olhar para aquele casal que também não tinha filho, só que esse casal tinha problema, muitos problemas, né? E aí eu saí do meu lugar e eu falei, meu Deus, mas eu vou orar, nem conheço muito o casal, né? Eu sabia que eles tinham muito problema, né? Mas eu fui e orei, pus a mão na barriguinha dela lá e orei, né? Muito. Só que eu não falei nada, porque assim, Deus falou, vai lá, ora pela barriga dela. E graças a Deus eles tiveram uma filha. E é muito engraçado como o Espírito Santo fala com a gente, né? Fala com a gente de uma forma tremenda, assim. Olha, vai lá. E eu falava, meu Senhor. E a gente fica naquela... Será que sou eu que tenho que ir lá e orar pela pessoa? Quero ir lá orar pela pessoa? Ou é o Espírito Santo que está pedindo para a gente ir? Mas, graças a Deus, eu fui, né? Orei e hoje eles têm uma filhinha. Então, eu acho que não é uma profecia, a gente não precisa profetizar, o Espírito Santo já move você para certas ações que você tem que fazer, né? E o problema é obedecer, né? Porque muitas vezes a gente não quer obedecer o Espírito Santo, né? Verdade. E aconteceu a mesma coisa que eu conversei com você, eu fui lá e orei com ela, e hoje o menino dela está com... Isso já faz um tempo já. Esse insight do Espírito Santo, né, falando comigo no período de geração, foi tipo assim, 5, 6 anos antes dela engravidar. E ela, agora o filhinho dela tem 3 anos, né? É recente, né? Então é o filho da promessa dela, né? E com relação... Antes de encerrar,
ver o que a Berenice quer falar, que ela está com a mãozinha levantada. Fala, Berê. Ui, peraí. Tirar meu fone aqui para falar, senão vocês não me escutam. Então, Nancy, eu fico meio assim, meditando sobre essa questão da profecia, porque eu me lembro que uma vez, em culto, alguém, não sei se o pastor Edson pregou sobre isso, ou se alguém questionou ele sobre isso, e eu me lembro que ele disse assim: olha, irmãos, se for coisa de Deus, se for Deus falando através de um profeta, vai se cumprir. E se não se cumprir é porque não veio de Deus, né? Eu guardei essa palavra aí do pastor Edson. E eu passei uma experiência uns 6 anos atrás, um pouquinho mais de 6 anos, que foi muito interessante. Vou contar assim, bem resumidamente, bem breve, tá? Só para a gente tirar essa dúvida. Eu estava dentro da cooperativa do Ródia e, de repente, um senhor que nunca me viu, eu não sei de que igreja ele é, não sei de onde ele se aproximou de mim e falou assim: a paz do Senhor, irmã. Como é que ele sabia que eu era irmã, né? E aí eu achei que era alguém que me conhecia da igreja, pelo fato de nós sermos pessoas públicas, né? As pessoas nos conhecem bastante. Então eu fui, dei atenção, conversei com ele, e ele, de repente, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele contou coisas do meu passado, que eu passei na minha juventude quando eu me converti, coisas que eu passei com a minha mãe. Como é que ele sabia disso? E depois ele começou a falar coisas que iam acontecer por causa dessas coisas que aconteceram no meu passado, que Deus ia fazer na vida dessas pessoas. E tudo que ele falou se cumpriu. Ainda tem uma coisa ou outra que está se cumprindo, mas a maioria já se cumpriu. Então, isso não é uma profecia? Berê, assim, a gente não pode entender como profecia no sentido bíblico da revelação de Deus. É o que a gente fala, que eu acabei de falar, que Deus ele tem o poder de levantar uma pessoa e trazer uma mensagem para uma outra, né, pela sua vontade, por aquilo que ele decretou. Agora, a gente está falando aqui na questão da profecia em relação à palavra de Deus. Então, profeta não existe. Profecia em relação à palavra de Deus, ela não existe mais, porque já tudo está revelado na palavra de Deus. Não tem mais nada encoberto em relação a Deus e a sua vontade para o seu povo. Então, nessa questão que você falou, e que a Darlene também levantou, na questão de haver profetas, é que Deus pode usar alguém para levar uma mensagem para outra pessoa, desde que essa mensagem seja condizente com a palavra de Deus, não é? Então, a gente sempre tem que fazer o quê? Testar os espíritos, é o que a palavra diz. Teste o espírito. Por isso que ele fala, né, a respeito da profecia, testar a profecia, colocar à prova os espíritos, né? Então, isso é uma questão que só você pode saber se é real ou não, se é de Deus ou não na sua vida, a partir do momento que você coloca a prova debaixo da luz da palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Então, é complicado a gente falar se isso é ou não uma profecia. Não é uma profecia no sentido bíblico de revelação de Deus, mas pode ser uma mensagem de Deus para a sua vida, por conta da vontade dele ter escolhido essa pessoa para te dar essa mensagem, tá bom? Então, é complicado para falar isso é profecia ou não. Profecia, termos bíblicos, é revelação de Deus. Então, dentro desse quesito, dentro desse conceito de profecia, não existe mais profecia a ser revelada. Já foi tudo revelado na palavra de Deus. Tá bom? Eu, por exemplo, tenho um caso, né? A gente estava reunido também, geralmente a gente tem esses insights quando está todo mundo junto, né? A gente estava numa reunião de oração, e tinha algumas pessoas que não eram do nosso círculo de oração, e um rapaz, né, que estava lá, que ele é de uma outra igreja, foi participar também,
e a gente começou a orar, e a oração foi ficando mais quente, foi ficando mais ardorosa, e esse irmão, vou chamá-lo de irmão, porque eu não posso dizer o contrário, né? Porque só Deus conhece o coração. Ele foi ficando todo cheio do fogo do Espírito, né? E começou a profetizar, profetizar. E tinha uma garota, assim, parecia assim, mais ou menos como a Gabriela, assim, bem bonita, né? O cabelo solto, bonito, assim, toda, né? Junto lá com a gente, conhecida nossa, né? Ele chegou do lado dessa irmã e falou assim: irmã, eu profetizo que você vai conhecer um varão de Deus. E esse varão de Deus vai ser seu marido. E esse varão está muito perto de você hoje, né? Assim, falando assim com ela e pondo as mãos no ombro dela, né? Aí essa irmã, ela foi muito corajosa. Ela foi muito corajosa porque ela levantou a cabeça, olhou para ele e falou assim: falou, irmão, tem alguma coisa errada com a sua profecia, porque eu já achei meu varão, eu sou casada e muito bem casada, não tenho onde, como é que eu vou, quer dizer que eu vou divorciar? Ele ficou, gente, era nítido, sabe, a aparência dele quando faz assim, ó, sabe, cai. Então, ela foi muito, muito, muito sábia nesse momento de confrontar com a palavra de Deus. Falou, não, eu já encontrei, meu Deus já mandou meu varão. Quer dizer que Deus agora vai me fazer divorciar, vai ir contra a palavra dele para eu encontrar um outro varão, né? Então, é por isso que a gente fala que não existe mais esse papel de profeta. O que existe é o dom da profecia, que é proclamar a palavra de Deus, que é toda a revelação de Deus já completa na Bíblia, presente na Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom? Gente, a nossa aula foi muito longe, a gente já é 9h40, tá bom? É por isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente sai do foco da aula. A gente não saiu, né? É que, na verdade, é como eu falei, se a gente começa a falar de papel, a nossa mente vem logo, né, nessa questão de cargos e dons e tudo mais, e a gente esquece que o principal papel da mulher dentro da igreja é fazer parte desse templo vivo de comunhão e de harmonia, que é para cumprir uma missão, que é testemunhar da grandeza de Deus, testemunhar da grandeza desse Deus que nos salvou e também de promover essa harmonia desse corpo, para que a gente possa continuar exercendo esses dons e essas funções, esses cargos dentro da igreja, junto com os homens, porque nós temos a mesma missão, temos o mesmo papel, temos a mesma dignidade e a mesma importância diante de Deus. Tá bom, queridas? Vamos orar, eu nem sei, acho que a gente nem orou para começar, né? Então, vamos terminar direito, já que a gente começou errado, vamos começar direito orando, tá bom? Vamos orar. Paizinho querido, Pai Santo, obrigado por esta manhã na Tua presença, Senhor Deus, obrigada por cada uma das minhas alunas, obrigada porque é Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que nos move, que nos direciona, que nos ensina, e que nos mostra, Senhor Deus, que como membros de um corpo, nós temos a mesma dignidade, a mesma importância que os homens, e por conta disso somos chamadas às mesmas funções, aos mesmos objetivos de cumprir uma missão, que é testemunhar da grandeza do Teu nome, mostrar ao mundo, Senhor Deus, as Tuas grandezas, as Tuas virtudes, de promover a paz entre nós, a harmonia entre nós, para que esse corpo cresça, se fortaleça, para que o teu reino avance cada vez mais. E também, Senhor Deus, como companheiras e parceiras da Tua obra de redenção neste mundo, Pai. Um privilégio tão grande, Senhor Deus. Nós que somos pequenas, que somos frágeis, nós que somos pecadoras ainda, Senhor Deus, mas constatamos hoje, Pai, que nós temos um papel importantíssimo, que é colaborar e cooperar com o Senhor na obra de redenção de Cristo Jesus. Nós te agradecemos imensamente por isso, Pai.
E te pedimos que o Senhor continue nos abençoando neste domingo, nos nossos momentos com família, no nosso culto ao Senhor, o nosso culto público, nossa celebração, e que tudo que a gente faça, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Um beijo para vocês, Amém. até domingo que vem, e a gente vai ver o nosso papel de Amém. mulheres cristãs na sociedade. Tchau, tchau, um beijo. Tchau, beijo. Tchau, gente. Bom Boa semana. domingo.